Olá, pessoas! Bom, voltamos para mais uma aula de matemática discreta. Sejam muito bem-vindos. E relembrando aí algumas das coisas que a gente já viu no passado, né? Vimos aí como trabalha com conjuntos, sequências, vimos aí algumas operações que são importantes de serem aplicadas nessas nossas estruturas. E por fim, terminamos aí com a parte de falando aí de ordenação de conjuntos, né? A ideia lá de como é que a gente vai, por exemplo, ordenar um baralho ou talvez uma quantidade de dados aí relativamente grande, uma tabela, uma lista, algumas dessas coisas, como é que a gente vai ordenar ou até como é que a gente vai buscar por informações que estão dentro dessa lista, dentro dessa tabela. São operações aí recorrentes, muito comuns quando a gente trabalha com programação. E aí hoje vocês vão ver que essas lógicas que são aplicadas nessas operações de ordenação ou de busca também estão diretamente relacionadas aí à matemática. Para começar, vamos analisar aí uma das técnicas mais simples, mais rudimentares ou, digamos também, mais braçais de fazer uma ordenação, que é a partir da lógica bubble. É bolha, né? A tradução dessa ordenação. Então, a lógica da ordenação por bolha, ela segue mais ou menos a ideia de que, olha, se uma bolha ela é relativamente pequena, então ela vai, por exemplo, pensamos aí dentro de um refrigerante, por exemplo, se ela é menor, ela vai acabar subindo mais rápido. Já se a bolha ela é maior, ela tem um volume maior, ela vai acabar se deslocando muito mais lentamente, com muito mais morosidade. Então a inércia dela será relativamente maior aí para a gente. Ou seja, nessa ideia de ordenação a partir dessas bolhas, a gente vai precisar basicamente analisar, comparar aí valores, como que essas nossas bolhas estão aparecendo aí dentro desse nosso refrigerante, ou melhor dizendo, dentro dessa nossa lista, né, para saber como que vão ficar ordenadas, como vão ficar colocadas cada um desses elementos dentro dessa nossa lista, dentro dessa nossa tabela. Então, basicamente a ideia é a gente vai analisar bolhas, ou melhor, vamos analisar valores e a partir desses valores nós vamos tomar a decisão de que, olha, se queremos ordenar, por exemplo, em ordem crescente, então a gente vai verificar, será que essa bolha ela é menor ou ela é maior do que essa outra bolha? Então, se houver a necessidade de troca, a gente vai simplesmente realizar essa troca, mudá-las de posição. E aí eu mostro para vocês algo que na prática acontece, né? Existe aí a ideia de, olha, eu encontro uma bolha e eu vou acabar carregando ela até que ela fique na posição exata. Então, podemos ver aqui na imagem este carregamento, por exemplo, aqui acontecendo com o valor 1 e depois esse carregamento acontece com o valor 2. Ou seja, a gente vai pegar bolhas por bolhas, valores por valores e a gente vai acabar movendo esses valores até a posição desejada, até a posição onde esse valor deveria de fato estar. Então, conseguimos ver aqui que essa operação ela é relativamente simples, relativamente fácil de acontecer, de desenvolver e não vai ter tantos problemas para a gente aí. Na prática, quando a gente estiver observando isso, vocês vão perceber que essa operação ela é relativamente lenta. Por quê? Principalmente não existe nenhum tipo de busca. Ela é mais braçal, ela é no formato de, olha, verifica, faz a troca. Verifica novos dois valores, faz a troca. Verifica novos dois valores, faz a troca. E assim, ela é mais braçal, mais realizada aí a todo momento. Essa troca vai acontecer a todo momento. E aí vocês vão perceber que a lógica Bubble ela segue nesse formato, olha.
vamos verificar dois valores, verifica outros dois valores, e sempre que a gente chega numa determinada posição, significa que aquela posição ela está com certeza com o valor que deveria ficar ali. Afinal de contas, estamos carregando aquele valor para a posição que ele deveria estar. E aí, a gente vai fazer essa operação para o primeiro valor, para o segundo valor, para o terceiro e assim por diante. Ou seja, vamos acabar trabalhando de formas repetitivas aí nessas constantes trocas. Quando vocês analisam essa ideia da Bubble a partir da programação, vocês vão perceber que ela é relativamente simples. É muito fácil de desenvolver a programação da Bubble. E aí a gente já está começando a analisar também coisas que a gente já analisa em outras matérias, né? Essa ideia de que, olha, a matemática discreta, ela está de fato associada aí à programação, algo mais computacional. E aí vocês vão perceber que a lógica Bubble ela é basicamente analisar uma posição i qualquer, vamos indicar aí uma posição, uma localização dada por essa nossa variável i, e verificar se ela é maior, por exemplo, com relação a uma posição i mais 1, ou seja, verificar se ela é maior do que a próxima posição. Ou seja, considerando aí o i igual a 0, nós vamos basicamente analisar se a posição A0 ela é maior ou ela é menor do que a posição A1. E aí, se for necessário fazer essa troca, a gente simplesmente realiza essa troca, como é mostrado aqui a partir dessas três linhas de código aqui, relativamente simples, bem diretas também. Mas aí, gostaria de apresentar para vocês uma ideia um pouco mais matemática que a gente precisa observar quando a gente está trabalhando com a Bubble. Bom, no caso aqui eu vou apresentar para vocês um pior caso quando a gente está trabalhando com a Bubble, né? A ideia de que, olha, se nós tivéssemos, por exemplo, dois elementos, dois valores apenas para serem ordenados, o pior caso seria que eles estivessem basicamente em posições trocadas, ou seja, precisamos fazer uma única operação aí para essa ordenação desses dois elementos. Se a gente tivesse, por exemplo, três elementos, três valores, como é mostrado aqui, então, no pior caso, a gente vai ter que fazer com que a primeira posição, lá o nosso número 3, por exemplo, tivesse que movimentar até a última posição. E aí a gente tem a ideia de recursividade novamente acontecendo. Então, olha, tivemos que fazer este elemento vir para a última posição e o que sobrou para a gente é a mesma coisa que a gente teve no caso anterior, no caso de analisar com dois elementos. A mesma coisa acontece na ideia de quatro elementos, quatro valores sendo colocados. Então, precisamos fazer com que a primeira posição, pensando novamente que isso daqui é o pior caso possível, a primeira posição tenha que se deslocar para a última posição e o cenário resultante é a mesma coisa no caso anterior, ou seja, aquela mesma ideia de que aconteceu lá na Torre de Hanoi pode acontecer também aqui. E aí a gente vai analisando todas essas possibilidades. E aí percebam aqui que o seguinte, o número de casos, pelo menos, para fazer com que uma determinada posição vá para a última localização, seria então dada aqui a partir de n-1. Então a gente já tem aí uma lógica, uma relação matemática sendo apresentada novamente. Então temos n-1 para mover este carinha para cá, n-1 para trocar esse carinha para a última posição, n-1 aqui novamente e assim por diante. Então, matematicamente, nós temos que analisar informações como, olha, quantas operações todo esse processo está sendo necessário realizar, quantas operações ou até quanto de memória estamos tendo que trabalhar aí com o nosso microcontrolador,
com o nosso computador ou com o nosso software de um modo geral. E também qual que é o pior caso que a gente vai ter que trabalhar, né? Nesse caso aqui seria essa relação. Então, no pior caso, quantas operações que a gente vai ter que apresentar, vai ter que realizar, e também a ideia de estabilidade que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente estiver analisando um outro método, onde estabilidade significa, traz a ideia lá de que, olha, se um determinado elemento, se um determinado valor apresentou, se mostrou ali primeiro nessa nossa lista, então ele deveria também ficar em primeiro lugar, em uma primeira posição, comparado com outro valor que tivesse a mesma grandeza, a mesma amplitude desse nosso sinal, desse nosso valor. Então, por exemplo, se a gente tivesse duas cartas repetidas, será que a gente está fazendo essa troca de posições, ou a gente está mantendo aquela carta que aparece primeiro, ela ao final de ser ordenado, ela acontece também, ela fica na primeira posição, ou ela simplesmente faz a troca, ela acaba virando a última posição? Então, tudo isso também vamos analisar nos próximos métodos que a gente vai trabalhar aqui. Beleza, gente? Então, salve, até mais, até a próxima.